Olá, meus queridos, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e eu estou aqui para ajudá-los a passar no concurso nacional unificado. Sim, banca escolhida, SESGRAN-Rio, uma excelente banca, ótimo para a gente trabalhar e fechar a prova. E eu estou aqui para ajudar, tá? Como? Hoje eu vou colocar 3 questões de concordância verbal para você perceber como essa banca trabalha. Inclusive, concordância verbal é uma questão que vai cair sempre, tá? Sempre cai concordância verbal. Qual é o problema? Ela trabalha com texto, então ela reescreve o texto, ela não tira a parte do texto não, ela reescreve. Só que pode ser um pouquinho grande, umas 3 linhas, 4 linhas, e você tem que aprender a identificar o sujeito. Então, você não precisa de muitas regras, não, mas você precisa aprender a identificar o sujeito. E muita gente tem dificuldade, então precisa treinar. Quanto mais você fizer exercícios de concordância verbal, mais você vai aprender e vai garantir a questão. Tudo bem? Então, vamos lá. Você quer passar no concurso nacional unificado, tá? Cuja fundação é SESGRAN-Rio, então vem que eu vou te ajudar. Tudo bem? Bom, como eu posso te ajudar? Primeiro, se você já quiser ir treinando antes de sair o edital, nós temos um Quebrando a Banca da Fundação SESGRAN-Rio. Fundação SESGRAN-Rio, SESGRAN-Rio, mesma coisa, tá? Com 150 questões comentadas. Na verdade, é mais de 150 questões, porque nós estamos acrescentando algumas provas atualizadas para você ver que ela mantém a mesma linha, mesmíssima linha. Toda prova dela tem concordância verbal. Então, esse é um assunto que vai cair. Você precisa treinar. Tudo bem? Lá no meu site, www.yaracoeli.com.br, lá você pode acessar. A gente tem lá esse Quebrando a Banca SESGRAN-Rio a um preço promocional maravilhoso, tá? Você economiza no lanche aí e já garante esse Quebrando a Banca, tá? E se você quer mais? Não, Yara, eu estou querendo me preparar, garantir mesmo essa vaga. Então tá, algumas pessoas têm me perguntado se vou montar turma. Vou montar sim, tá? Uma turma ao vivo online direcionadíssima, nesses moldes, tá? Com um chat em que você pode fazer pergunta, tirar dúvidas na hora, mas a aula fica salva, a gente vai deixar gravada e você pode assistir depois, tá? Então a gente tem uma turma direcionadíssima que vai ocorrer, vai no meu site. A gente está numa promoção em que você se inscreve para a turma ao vivo e já ganha o Quebrando a Banca SESGRAN-Rio. Olha só que legal, né? Já adquiriu um e ganha o outro, ok? Mas vamos lá, vou mostrar para vocês como a SESGRAN-Rio trabalha a concordância verbal. Depois você treina, tá? Eu tenho mais umas questões aqui no canal que eu comento sobre como a SESGRAN-Rio trabalha. Vai lá, acrescenta, vai aproveitando o material que a gente coloca aqui. Tudo bem? Vamos lá. Ó. Essa primeira questão, uma observação, a gente tem colocado questões atuais, tá? Mas às vezes tem uma questão um pouquinho mais antiga que é mais punk. No Quebrando a Banca, a gente coloca aquelas que você precisa ter, as atuais e algumas punk antigas para que você possa ter referência e aprenda, né, aquele caso. Tudo bem? Vamos lá, ó. Essa questão é de 2023 e ela coloca, às vezes, o comando, que é concordância, às vezes não. A forma verbal destacada está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Bom, gente, aqui ela destacou. É legal, né? Porque ó, tem umas 3 linhas, se ela não destacasse, tivesse mais de um verbo, né? Mas às vezes ela não destaca. Então, é concordância verbal, você vai para o verbo. Ela destacou, o que você tem que fazer? Você tem que encontrar um sujeito. Lembra de regra de concordância? Lembra, né? Primeiro, o que você marca? O verbo. E aí? Verbo haver no sentido de existir, morre no singular. E aí? Verbo fazer indicando o tempo, morre no singular. Tá? Se não é nenhum desses, é verbo pessoal, você precisa encontrar um sujeito. Ó. Quem ou o quê? Quem ou o quê? Quem ou o quê? Para encontrar o sujeito. E precisa enxergar o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição, isso é importante. Vamos enxergar aqui. Outra coisa que ela gosta muito, gente, é verbo mais partícula C. Ela tem tanta questão de verbo mais partícula C que você precisa reforçar esse conhecimento. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Aqui a gente tem as alternativas, mas eu vou ver uma por uma, tá? Ah, não esquece, ó. Aqui embaixo existe um link que você clica e você baixa a apostila, né? Você faz o download da apostila, você resolve
primeiro as questões, depois você vem verificar a correção. Aproveita e deixa um like aí, que a titia agradece, né? Ajuda o canal. Tudo bem? Então, vem aqui, ó. Aqui eu vou ver uma por uma. Tudo bem? Ó. Tem a letra E, vou ver uma por uma aqui. Letra A. Vamos lá. Ela quer a correta. Ela quer a correta. Então, vamos lá. Apenas 20% das empresas cumpre a legislação ambiental estabelecida nos acordos internacionais para a proteção do planeta, tá? Vamos. Não preciso desse resto, só preciso aí em cima. Eu tenho apenas 20% das empresas, tá? O núcleo do sujeito, gente, ele não vem precedido de preposição. O núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição, tá? Então, ó, o núcleo do sujeito é 20%. O núcleo do sujeito é 20%, tá? Concordando com o núcleo do sujeito, 20 é plural, para quem não sabe, 20 é plural, tá? 20 é plural. Então, eu tenho aqui, ó, 20% cumprem. 20% cumprem, concordando com o núcleo do sujeito. Tá, Yara, mas ele indica a parte. Verdade, ó, ele indica parte. Tá? Ele indica a parte. Quando ele indica a parte, eu posso concordar com a parte ou com o todo, não é isso? Então é singular ou plural. Não, não é isso não. Não é isso não, tá? Eu tenho que olhar. Por quê? A parte e o todo podem estar os dois no singular. A parte e o todo podem estar os dois no plural. Nesse caso, gente, ó, 20% está no plural e empresas está no plural. Então, mesmo que eu concorde com um ou com o outro, só ia dar plural, gente, não ia dar singular. Só ia dar plural, não ia dar singular, tá? Ainda temos um agravante aqui. Quando você tem um determinante, eu só concordo com o núcleo do sujeito. Se tiver assim, os 20%, apenas 20%, se tiver um determinante do núcleo, aí eu só concordo com o núcleo. Mas nesse caso, nem que não tivesse, gente. Nem que não tenha, tá? Se você souber o básico da regra, o básico, sem especificadores, porque ela não é muito de pegadinha, não. Ela não é de pegadinha. Regra, eu posso concordar com o núcleo parte ou eu posso concordar com o todo. Mas se os dois estão no plural, como é que eu vou usar singular? Tudo bem? Base da regra de concordância, olho. Base da regra de concordância, olho. Você tem que olhar para ver se a palavra está no singular ou se a palavra está no plural. Tudo bem? Nesse caso, as duas palavras estão no plural. Não cabe singular nem por decreto presidencial. Concordância errada. Vamos para a letra B. Ó, cerca de 100 quilômetros da floresta amazônica foi desmatada, tá? Ah, Yara, presta atenção, Yara. Ó, floresta amazônica foi devastada. Te acalma, tá? Tu te acalmas. Tu te acalmas aí. Então, olha só o que eu tenho aqui. Você está enxergando esse cerca de? Pois é, esse cerca de não é núcleo de nada. Cerca de é aproximadamente, isso é advérbio, isso é locução adverbial. Isso é uma expressão acessória que indica quantidade aproximada, tá? Ó, cerca de é igual a aproximadamente, tá? Isso aqui é uma expressão acessória, não interfere em nada na concordância, ó. É uma expressão acessória. Não é o mesmo caso da letra A. Letra A era um sujeito cujo núcleo indica parte. Não é isso, tá? Então tá, pode tirar isso aqui, ó. Da floresta amazônica é um termo com preposição. Esse termo não é o núcleo do sujeito, tá? Não é núcleo do sujeito, termo precedido de preposição. Então, gente, olha só, com quem o verbo tem que concordar? Com 100 quilômetros, com 100 quilômetros, com 100 quilômetros. Então, na verdade, a regra que eu tenho aqui, concordância é 100 quilômetros foram desmatados. 100 quilômetros foram desmatados. Inclusive, quilômetros é o núcleo do sujeito, porque o núcleo do sujeito normalmente é uma palavra substantiva. Normalmente, o núcleo do sujeito é um substantivo. Há a possibilidade do sujeito ser uma oração também. Aí, nesse caso, o núcleo é um verbo, tá? Mas, se não é uma oração, é um enunciado, normalmente é o substantivo ou uma palavra substantivada, tá? Então, gente, ó, 100 quilômetros foram desmatados.
Vamos começar a trabalhar, ó. Termo precedido de preposição não é núcleo do sujeito. Mais de, menos de, cerca de, são locuções adverbiais, tá? Então, aqui, a essência é 100 quilômetros foram desmatados. Concordância errada. Vamos lá. 40% das árvores da Mata Atlântica pode ter desaparecido durante o último século em função da construção de cidades e rodovias. Bom, vamos aqui para um caso que equivale a parecidinho com a letra A. Vamos lá. Ó, isso tudo é o sujeito. 40% das árvores da Mata Atlântica. Tudo bem? 40% das árvores. Quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição, tá? Você lembra de preposição, né? De é preposição, em é preposição. Ela não vai perguntar o que é preposição, não é da natureza dela, mas você precisa reconhecer para encontrar os núcleos do sujeito. Então, dá uma decoradinha em preposição. Ó. Isso aqui é preposição, ó. Isso aqui é preposição. Então, isso aqui não é o núcleo do sujeito, tá? Então, quem é o núcleo do sujeito? Ó, 40% é o núcleo do sujeito, tá? 40% é o núcleo do sujeito. Ok. 40% é plural. Tudo bem? 40% é plural. Então, se eu for concordar com 40%, vai ser assim. 40%, 40, tá? Podem ter desaparecido, tá? Podem. 40%, tá? Agora, esses 40%, eles não indicam a totalidade das árvores. Então, ele é uma parte, né? Eu posso concordar com a parte ou eu posso concordar com o todo. Posso, tá? Tá, mas se eu concordar com árvores, né? Eu vou dizer que as árvores, né? Podem ter desaparecido, porque a árvore está no plural também, tá? Ai, e a Mata Atlântica? Não, gente, mas aí a Mata Atlântica é um especificador das árvores, tá? Que a gente tem isso aqui, ó. Uma parte das árvores ou as árvores. É o que a gente tem. Tudo bem? Então, o núcleo do sujeito e o especificador do núcleo do sujeito. Então, gente, seja 40%, sejam as árvores, só é plural. Só é plural, então aquele pode estar errado. Em vez de pode ter desaparecido, é podem ter desaparecido. Podem ter desaparecido. Tá. D de doido. D de doido. O crescimento das cidades tem colaborado com a diminuição da área verde, pois se constroem cada vez mais condomínios. Aqui eu preciso dar atenção de vocês. Não está marcado o verbo? Tá marcado o verbo. O que você precisa enxergar? Partícula C. O que você precisa enxergar? Partícula C. É muito importante enxergar, gente. Nós temos muitas questões, tá, da Sesgran-Hill, muitas questões da Sesgran-Hill, em que eu tenho aí verbo mais partícula C. Às vezes ela marca o verbo mais partícula C, às vezes ela marca só o verbo. Você que tem que enxergar. Qual é a regra? Verbo mais partícula C tem sujeito, verbo mais partícula C tem sujeito, verbo mais partícula C tem sujeito. Tem sujeito, gente. Se você tiver verbo mais partícula C, tem sujeito, tá? O sujeito pode ser passivo ou pode ser indeterminado. Aí vocês sempre acham que é indeterminado. Não, você tem que caçar. Verbo mais partícula C, mas um bagulho sem preposição é o sujeito, é obrigado a concordar. Se você tiver um termo sem preposição, esse verbo obrigatoriamente concorda. Obrigatoriamente. Então, sua função é olho. Você vai caçar bagulho sem preposição. Tipo, ó, alugam-se salas sem preposição. Salas são alugadas. Opa, se constrói. Bora ver aqui. Se constrói o quê? Essa é pergunta para sujeito, ó. Com partícula C, gente, eu não tenho objeto direto. Com partícula C, eu não tenho objeto direto. Essa partícula C já passa para a voz passiva. Então, quando eu pergunto o quê, eu estou perguntando pelo sujeito, tá? Então, bora lá. Se constrói o quê? Cada vez mais condomínios, ó. Cada vez mais você pode também eliminar. Ó. Se constroem condomínios. Condomínios está sem preposição. Não tem preposição antes dele. Está sem preposição.
Se está sem preposição, é o sujeito. E com partícula C dá para transformar, ó. Se constroem cada vez mais condomínios são construídos. Cada vez mais condomínios são construídos. Se está no plural, o verbo tem que estar no plural também. Aí sim. Então, qual é a sua função nessa prova, né? Ou nessa questão? Ela marcou um verbo, você tem que ver qual é a palavra com a qual ele tem que concordar. Encontrou a palavra? Concordância tá ok? A palavra tá no plural e ele tá no plural? Ok. A palavra tá no plural e o verbo tá no singular? Não, ok. Tudo bem? Aqui, ó, alternativa letra D de doido, e eu vou repetir para vocês. Ela ama a partícula C. Ela ama a partícula C. Ela ama a partícula C. Verbo mais partícula C concorda com o termo sem preposição. Verbo mais partícula C. Olha só, eu não estou fazendo a análise sintática, gente, que eu faria com outra banca. Verbo transitivo direto, mais partícula. Não interessa, ela não vai pedir a classificação do verbo. Então, é verbo mais partícula C. Eu quero teu olho. Tu vai caçar um bagulho sem preposição. E sempre vai dar para transformar, ó. Se constrói condomínios são construídos. Sempre vai dar para transformar, tá? Porque se você tem uma voz passiva com partícula C, ela equivale à voz passiva com o verbo ser. Uma é com partícula C, outra é com o verbo ser. Ó. Se constrói condomínios são construídos, tá? Treine porque cai. Treine porque cai. Treine porque cai. Treine porque cai. Alternativa correta, D de doido. Opa, olha a letra E aqui com partícula C de novo, tá? Partícula C. Essa aqui é mais enjoadinha, mas vamos lá trabalhar. Olha só. Pretende-se, eu tenho aí um plural, pretende-se, tá? Pretende-se, pretende-se. Eu vou perguntar aqui o seguinte, ó. Pretende-se o quê? Pretende-se o quê? Pretende-se o quê? E a minha resposta será o sujeito, tá bom? Pretende-se o quê? Pretende-se que os agricultores favoráveis ao desmatamento ilegal adquiram a consciência de que esse processo é prejudicial ao futuro do país. Tudo isso é o sujeito. Tudo isso. Esse sujeito, não sei se você reparou, mas ele começou no quê? E ele tem um verbo. Tem um verbo aqui, ó. Estou percebendo que esse sujeito é uma oração. Nós chamamos de sujeito oracional. Não! Ela não vai perguntar o nome do sujeito, não vai. Mas cai sujeito oracional, você precisa reconhecer. Yara, eu não sei o que é sujeito oracional, nunca vi. Já viu sim? Já viu sim, tá? Sujeito oracional é quando uma oração inteira funciona como sujeito. Quando você diz isso aqui, ó. Cantar, vou colocar outra frase, ó. Quando você diz o seguinte, estudar, ó, estudar é necessário. Tá, vamos lá, o que é necessário, vou perguntar aqui, ó, o que é necessário? Estudar, estudar é o sujeito, estudar é um verbo, logo, estudar é uma oração, estudar é um sujeito oracional. Só que essa oração pode estar desenvolvida, né? Pode ser assim, ó, é necessário, ó, é necessário que você estude, ó. É necessário que você estude, ó. Vou perguntar para esse verbo aqui, ó. O que é necessário que você estude? Que você estude é o sujeito. Tem verbo no sujeito, é um sujeito oracional, tá? O que isso afeta a concordância? Afeta muito, tá? Toda vez que você tiver sujeito oracional, troca o sujeito oracional inteiro por isso, estabeleça a concordância. Porque, ó, esse verbo, ele vai ficar no singular concordando com o sujeito oracional. Vou apagar aqui para mostrar para você, aí eu volto para essa questão para você perceber, tá? Porque vai que caia, né? Se eu colocar isso aqui para você, ó. São necessários, tá?
que meios éticos sejam utilizados. Vamos lá fazer análise, tá? Vamos lá, olha só. Eu tenho um verbo aqui que é são, ó. E eu tenho outro verbo ali, uma locução verbal, né, que é sejam utilizados, tá? Dois verbos, duas orações. Cada oração tem seu próprio sujeito. E aí eu vou fazer seta para a gente estabelecer concordância. Tudo bem? Vou perguntar para esse verbo aqui, ó. O que é utilizado, ó? Meios éticos, ó. Meios éticos é o sujeito desse verbo. Então, esse verbo é obrigado a concordar, ó. Meios éticos plural, sejam utilizados plural. Aí eu vou perguntar bem aqui para esse verbo, ó, que é esse verbo que me interessa. Vem, acompanha, vem. Tá? A pergunta aqui é: o que é necessário? É essa pergunta para sujeito, ó. O que é necessário? Muita gente não sabe encontrar o sujeito. Muita gente não vai ler o que está escrito. Muita gente vai escolher. Muita gente vai fazer isso aqui, ó. O que é necessário? Meios éticos. Então, meios éticos, tá aqui, tá certo essa concordância, ó. Tá no plural porque tá concordando com meios éticos. Não, tá. Se fosse meios éticos, a frase seria essa aqui, ó. São necessários meios éticos. Seria essa a frase. Mas não é essa. Essa é uma frase, aqui, ó. E essa aqui é outra. Então, lá em cima, tudo bem, ó. Meios éticos são necessários. Lá em cima, na frase de cima, meios éticos é o sujeito de são. Aqui embaixo, não. Então, um cuidado para vocês não escolherem sujeito em vez de analisarem. Vocês precisam analisar e vocês precisam obter a resposta do texto. Então, eu vou perguntar e vou obter a resposta. Ó. O que é necessário? O que está escrito aqui, ó. O que é necessário? Que meios éticos sejam utilizados. Não, tá. O que está escrito no texto? O que é necessário? Que meios éticos sejam utilizados. Então, o sujeito de são necessários aqui é isso tudo, ó. Se contém verbo, então é um sujeito oracional. E aí é que tá. O que é que eu falei no iniciozinho? O núcleo do sujeito normalmente é um substantivo, mas se for uma oração, o núcleo do sujeito oracional é o verbo. O núcleo do sujeito oracional é o verbo. Então é o seguinte, ó. Meios é o núcleo desse verbo. Mas o núcleo desse verbo aqui, o núcleo do sujeito desse verbo vai ser a oração inteira, vai ser a ação verbal de ser utilizada. O que a gente faz? A gente troca a oração inteira por isso e estabelece a concordância. Então, você pode tirar tudinho, ó, e trocar por isso. E aí, minha dica, leia na ordem direta. Leia na ordem direta, ó. Isso, 1, 2 e 3. Como é que ficaria? Isso são necessários? Não. Isso é necessário. Isso é necessário. Todo verbo que tem sujeito, ó, verbo que tem sujeito oracional, tá? Fica no singular. Por quê? Ele concorda com isso. Ele concorda com isso. Ele concorda com isso. Todo verbo que tem sujeito oracional, ele morre no singular, tá? Vou colocar mais uma frase para você entender porque que ele morre no singular, tá? Vamos lá. Não cai tanto sujeito oracional, mas cai. Eu não posso deixar você perder essa questão, tá? Cai mais com partícula C. Ó, se eu colocar para você isso aqui, ó. Cantar música alegre, ó. Cantar música alegre é bom, ó. Cantar música alegre é bom, ó. Vou perguntar para esse verbo bem aqui, ó. Bem aqui, vou perguntar para esse verbo o que é bom. Essa pergunta é para o sujeito.
O que é bom? Cantar música alegre. Isso aqui é o sujeito. Quem você acha que é o núcleo do sujeito? Ah, é música! Tem verbo, ó. Tem verbo. Inclusive, eu posso passar a música para o plural e não altera a concordância. Ó. Se tem verbo, é uma oração, é um sujeito oracional. Sujeito oracional, o núcleo é o verbo. Sujeito oracional, o núcleo é o verbo. Então, o que é bom? Cantar. O que é bom? Cantar. Não interessa se são músicas ou se é uma música só. Como pode o verbo estar flexionado, a gente troca a oração inteira por isso. Ó. Isso é bom. Isso é bom. Então, olha só. O verbo que tem sujeito oracional, ó, o verbo que tem sujeito oracional, ele fica no singular, tá? A gente dá um macete para você, ele concorda com isso. Toda vez que um sujeito tiver verbo, é uma oração. Toda vez que um sujeito tiver verbo, é uma oração, você pode trocar por isso, tá? Agora, bora voltar para aquela frase lá, né? Ó, essa frase aqui. Pretende-se, voltei, ó. Pretende-se o quê? Pretende-se o quê? Pretende-se o quê? Pretende-se o quê? Pretende-se isso. Pretende-se isso, ó. É uma oração, gente. É uma oração. Aqui é uma oração, ó. Tá? Essa oração eu posso trocar por isso. E eu posso dizer, ó. Pretende-se isso. Isso é pretendido. Pretende-se isso. Isso é pretendido. Logo, o verbo é obrigado a ficar no singular. Ó, pretende-se isso, isso é pretendido. Yara, por que eu não concordo com agricultores? Se o sujeito for uma frase nominal que não contenha verbo, você vai concordar com o substantivo. Mas se o sujeito contiver verbo, é um sujeito que é uma oração. Então, o mais importante na oração não é o substantivo, é o verbo, porque para ser oração tem que ter verbo. Tudo bem? Então, vai ter que treinar, né? É bom que tem muita questão dela, tá? Então, está errada. Qual é a alternativa que estava certa? A D de doido. O que você tinha que enxergar? Partícula C, partícula C, partícula C, tá? Verbo mais partícula C concorda com o termo sem preposição. No caso da letra E, o termo sem preposição é a oração inteira, né? Aqui não, aqui é só um substantivo, ó. Constroem-se condomínios e polos industriais, né? Mas, ó, condomínio já está no plural. Constrói-se condomínios, condomínios são construídos. Constroem-se condomínios, condomínios são construídos. Ok? Primeira questão, enjoadinha, né? Segunda é mais legal, gente, tá? Foi de 2023, foi do Banco do Brasil, ela é mais legal. Por que ela é mais legal? Só porque todas têm particulação. Ela é mais legal, mas você tem que caçar o termo sem preposição, ó. Ó, partícula, ela ama partícula C, gente, ó. Ó, verbo mais partícula C, ó. Verbo mais partícula C. Ela ama partícula C, ó. Verbo mais partícula C. Nessa segunda questão, todos os verbos, eles estão acompanhados de partícula C. Então, o que é que você tem que perguntar? O quê? O quê? O quê? Resposta sem preposição, você concorda com a resposta. Se estiver no singular, o verbo fica no singular. Se estiver no plural, o verbo fica no plural. Verbo mais partícula C não concorda com o termo com preposição. Termo com preposição não é sujeito. Verbo mais partícula C concorda com o termo sem preposição. Verbo mais partícula C concorda com o termo sem preposição, tá? Então, vamos lá, um por um, né? Vamos lá. Ó, confere-se. Tá. A minha pergunta seria o seguinte, ó. Confere-se o quê? O quê é pergunta para sujeito. Yara tá concordando com software. Não, mas peraí. No mundo dominado pela tecnologia, confere-se aos softwares, tá? Esse a aqui, gente, é preposição, ó.
Se está com preposição, isso aqui não é o sujeito. Não é, tá? Então, assim, confere-se aos softwares de manipulação de dados, tá? Confere-se o que a esses softwares? Confere-se o que? Importante papel. Opa, papel é o núcleo do sujeito. É o núcleo do sujeito não precedido de preposição. Se o núcleo está no singular, o verbo deveria estar no singular. Então, ó, vou mostrar aqui, ó. Bem aqui está com preposição. Então, esse termo aqui com preposição não é o sujeito, tá? Confere-se o quê? Importante papel. Então, ó, confere-se importante papel. Confere-se importante papel. Confere-se importante papel. Deveria estar no singular. Importante papel é conferido. Importante papel é conferido. Lembra que sempre dá para transformar. O que ela vai fazer? Ela vai enfiar um bagulho com preposição na frente, um bagulho com preposição no meio. Não, é aí que eu digo que você tem que aprender a treinar, porque ela trabalha com, ó, não uma frase, são as 3 linhas. Então, a Sage Granhill não é difícil, gente. Mas você precisa treinar para enxergar, aprender a pular o bagulho no meio. Ter um bagulho no meio com preposição é treino. Mas depois de fazer um monte de questão, você já está, já aprendi, já estou fera. Opa, partícula C, ó. Em todos os estudos comportamentais, atribuem-se aos jovens. Isso aqui a gente chama de contaminação. Olha só, a pessoa diz assim, Yara tá no plural, porque ó, comportamental tá no plural, jovem tá no plural, tá tudo no plural. Mas não é porque eu tenho um bagulho perto no plural que o verbo tem que estar no plural. O verbo tem que concordar com o termo sem preposição. Então é assim, atribui-se o que aos jovens? Ó, aos jovens está com preposição, não é o sujeito. Aos jovens está com preposição. Atribui-se o que aos jovens? Uma dependência crescente? Ah, então, gente, uma dependência é atribuída aos jovens. Singular, o verbo tinha que estar no singular, sacou? Tá reparando que ela tá fazendo a mesma coisa? Ela tá colocando o bagulho no meio com preposição para te distrair. Você precisa aprender que bagulho com preposição não é o sujeito, tá? Então, aqui, ó. Aqui você tinha um termo que estava com preposição, não é o sujeito. O que é que se atribui aos jovens? Uma dependência crescente, tá? Uma dependência crescente é atribuída aos jovens, é atribuída. Então, aqui é atribui-se, atribui-se, atribui-se. Tudo bem? Vamos ver a C aqui, ó. Recomendam-se. Vamos lá, ó. Ao receber algum vídeo suspeito de deepfake, recomendam-se alguns cuidados especiais. Recomenda-se o quê? Recomenda-se o quê? Alguns cuidados especiais não tá com preposição, alguns não é preposição, ó. Está sem preposição é o sujeito, ó. Recomendam-se alguns cuidados são recomendados. Achamos! A alternativa correta, letra C de casa, ó. Recomendam-se alguns cuidados. Alguns cuidados é um termo que está sem preposição, logo é o sujeito. Recomendam-se alguns cuidados são recomendados. Se ele está no plural, o verbo deve estar no plural também, tá? Alternativa letra C, enxerguem a partícula C, ó. Verbo mais partícula C concorda com o termo sem preposição. Verbo mais partícula C concorda com o termo sem preposição. Verbo mais partícula C concorda com o termo sem preposição. Já é a letra C, né? Vamos ver o erro aqui, ó. Para identificar se os vídeos falsos apresentam cortes entre uma palavra e outra, ou outros defeitos de edição, necessitam-se de instrumentos sofisticados? Gente, o verbo necessitar, ele pede preposição. Quem necessita, necessita de. Tá, mas o verbo mais partícula C só concorda com o termo sem preposição. Esse verbo aqui, ele exige preposição, ó. Então, ó, esse termo com preposição aqui, ó,
ele nunca será sujeito. Ele nunca será sujeito. Ele nunca será sujeito. Ele nunca será sujeito. Verbo mais partícula ser, o verbo concorda com o termo sem preposição. Então, esse verbo aqui tem que ficar no singular, tá? Porque esse verbo pede preposição. Necessita-se de. Ele pede preposição, ele fica no singular. Se ele não pedir preposição, ele concorda com o termo sem preposição, tá? Aqui, opa, tenho partícula C aqui, ó. Tenho partícula C, ó. Uma das formas de identificar a manipulação de vídeos é considerar o contexto para avaliarem-se com muito cuidado e precisão se as falas dos personagens mantêm coerência com a realidade. Tá, gente? É avaliar-se o quê? É avaliar-se o quê? E esse negócio de com muito cuidado e precisão é um termo com entre vírgulas, ó. Esses termos entre vírgulas estão aqui só para te distrair, tá? Eu quero a resposta, tá? É para avaliar-se o quê? É para avaliar-se se as falas dos personagens mantêm coerência com a realidade. Isso tudo é o sujeito. Não sei se reparou, é um sujeito que contém verbo. Opa, acho que já sacou. Sujeito que contém verbo é um sujeito oracional. Sujeito oracional a gente troca por isso, tá? Então é assim, ó, é para avaliar-se isso. É para isso ser avaliado. Todo verbo que se refere a uma oração inteira, ele morre no singular. Então tinha que ser avaliar-se isso ser avaliado, tá? Ó, isso aqui você tinha que enxergar, tá? Porque vai ter que começar a treinar. Ela não pede muitas regras de concordância, mas o básico na identificação do sujeito é algo importante, né? Identificar o núcleo do sujeito, identificar sujeito partitivo, identificar um sujeito que é uma oração inteira, tá? Então aqui, ó, quando ele diz para avaliar-se o quê? Avaliar-se se as falas dos personagens mantêm coerência. Mantém é verbo. Isso tudo é o sujeito, contém verbo, é um sujeito oracional. Sujeito oracional, você troca todinho o sujeito por isso. Só pode trocar se tiver verbo. Pode trocar substantivo por isso, tá? Então, é avaliar-se isso, tá? Que traduz-se em isso ser avaliado. Então, a concordância estava errada, né? A concordância correta era a letra C de casa, que estava um pouquinho mais fácil, porque estava pertinho, ó. Recomendam-se alguns cuidados são recomendados, né? Recomendam-se alguns cuidados são recomendados. Eu falei que cai verbo mais partícula C. Eu falei, tá? E para quem quer treinar mais questões de concordância, no nosso material da SES Gran Rio, que tem 150 questões comentadas, e é questão por assunto, tá? A gente tem uma lista de questão de concordância verbal, tá? E nessa lista de questão tem um monte de questão que tem partícula C, dá para treinar bacana mesmo, tá? Ainda estamos acrescentando prova recente para você só confirmar que ela mantém a mesma linha, tá? Quando diz recente, agora de 2023. Tudo bem? E para quem quer a turma completa, fica de olho, vai lá no meu site. A inscrição para a turma, ela já está ocorrendo. Você pode se inscrever para a turma, ela só vai iniciar depois de sair o edital, tá? Do CNU, mas você já tem acesso às 150 questões da SES Gran Rio. Já aproveitava e ficava resolvendo logo, né? Já pega a dica aqui e vai resolver lá. Tudo bem? E vamos para mais uma questão, ó. Essa terceira questão aqui, ele marcou o verbo. Agora, não mexe só com partícula C, não. É deve, né? Ó. Tem verbo haver, que é um verbo padrãozão, né? Tem esse aqui, que vem depois de um que, tá? Tem o tem, que é um clássico. Tem o foram. Mas vamos ver um por um, não é legal? Vamos ver um por um? Peraí, um por um aqui, já. Vamos ver aqui a letra A, né? Ele quer a correta, tá? Ele tá até light, essa questão. Vamos lá. A maioria das regras de convivência entre funcionários e gerentes deve seguir princípios éticos relacionados à missão da empresa. Tá, gente, ó.
Quem é o sujeito? O sujeito é tudo isso aqui, tá? É a maioria das regras de convivência entre funcionários e gerentes, tá? Mas o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Então, veja bem, ó, das regras em diante está com preposição. Ó, esse D aí está com preposição. Então, isso aí não é o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Maioria. Quem é o núcleo do sujeito? Maioria. Maioria está no singular, gente. A maioria deve, a maioria deve, a maioria deve. Absolutamente correta, bem padrão mesmo, tá? A alternativa já é a letra A. A alternativa já é a letra A. A maioria deve, ó. Maioria é o núcleo do sujeito, está no singular, o verbo está no singular. Yara, mas não caberia outra concordância aí? Caberia, ó. A maioria é um núcleo que indica parte. Como ele indica parte, eu posso concordar com a parte ou com todo preposicionado aqui. Então, eu também poderia dizer que a maioria das regras devem seguir, tá? Mas é uma opcionalidade. Então, aqui eu posso dizer a maioria das regras deve seguir princípios éticos ou a maioria das regras devem seguir princípios éticos. Mas está ok. Qual é essa regra? É a do sujeito partitivo. É a mesma dos 20% lá. Mas tem que sempre que ver se um está no singular e o outro no plural para ter dupla concordância. Tudo bem? Certíssima. Vamos ver o erro das outras, tá? B de bola. Vamos ver qual é o erro. Olha, verbo haver. Verbo haver. É o basicão, gente. Basicão. Encontrou o verbo haver, vai verificar se tem sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, morre no singular. Verbo haver no sentido de existir, morre no singular. Mas vamos verificar, vamos verificar. A multidão presente nas manifestações populares precisa seguir alguns princípios de segurança para que não existam acidentes graves, para que não ocorram acidentes graves. Vejam bem, se tivesse o verbo existir ou ocorrer, eles concordam, tá? Eles concordam. Mas o verbo haver no sentido de existir, ele morre no singular, tá? Ele morre no singular. Então, isso aqui tá errado, tá? Deveria ser haja. E cai, gente, é o básico. É a primeira regra de concordância. Errado. Verbo haver fica no singular no sentido de existir. Fui eu que levou a maior punição do gerente de pessoal. Gente, quando você tiver um que aqui, ó, que, tá? É assim. Quando o que funciona como sujeito, o verbo concorda com o antecedente. Mas a dica é, pergunta pro verbo, né? Vou perguntar pro verbo aqui, ó. Quem levou a maior punição? Quem? Eu. Então tá, eu aqui é o antecedente do que? Mas não interessa. Eu não levou nada, eu levei. Tu levaste, tá? Então, ó, fui eu que levou? Não, fui eu que levei. Fui eu que levei, foste tu que levaste, concorda com o antecedente. Trabalha com seta, era só fazer a setinha aí, tá? Até porque ela não tá perguntando o nome dos sujeitos, né? Tudo bem? Errada, porque é obrigada a concordar com eu. Levei. D de doido. Mais de uma empresa de tecnologia tem procurado implementar pesquisas. Yara, eu achei que essa estava certa. Vou te dizer por quê, olha só. Ó, mais de uma empresa. Yara, olha só, mais de uma é um monte. É plural. Não, gente, por favor, tá? Lembra, é português, não é matemática, tá? Então, dica, não faça conta. Sabe uma questão que a gente viu que era cerca de e ela não interferia em nada? Pois é, dessa gangue, tá? Existe um tipo de sujeito, tá? Que é um sujeito que indica uma quantidade aproximada, tá? E aí, quando ele indica quantidade aproximada, ele vem com uma expressão que é acessória. Mais de, menos de, perto de, cerca de. Essa expressão não interfere na concordância. Você pode retirar, tá? Então, toda vez que você tiver, ó, mais de, ó, toda vez que você tiver mais de, menos de, ó, se você tiver mais de, menos de, cerca
de, essas expressões, elas são acessórias. Elas não interferem na concordância. E uma dica que eu vou dar para você, não faça conta, não faça conta, não faça conta, não faça conta. Ai, peraí, Yara, é mais de um, é um monte. Não, peraí, você já está indo para matemática, é português, fica aqui, tá? Então, ó, esse mais de é acessório. Ele é uma locução adverbial, uma expressão acessória, não interfere na concordância. Então, é assim, gente, ó, uma empresa de tecnologia tem procurado, não é plural, tá? Mais de um avião caiu, mais de um avião caiu, tá? Esse mais de é só porque eu não tenho certeza. Tudo bem? Então, cuidado. Elimine, tá? Mais de, menos de acessório. E aí não dá pra gente dizer que uma empresa tem procurado no plural, né? Uma empresa tem procurado no singular. E a letra é aqui, ó. O gerente, o diretor de pessoal e eu, por ordem dos proprietários da empresa, foram encarregados. Espera aí. Pode reparar que nenhuma frase é curtinha. É isso que você tem que lidar para trabalhar com a Sesgran-Hill. Ela não vai te dar uma frase de uma linha. É uma frase de 3 linhas, tá? Mas ela vai marcar o verbo. O que você precisa entender? Sujeito pode estar na frente, sujeito pode estar no meio, sujeito pode estar no fim. Pode ter algum bagulho te distraindo, o sujeito não é precedido de preposição, tá? O núcleo dele não é precedido de preposição. Pode ter algum bagulho no meio, entre vírgulas, te distraindo. Então, assim, elimina esse bagulho, não enxerga, facilita, ó. Tem um bagulho no meio aqui te distraindo, ó. Por ordem dos proprietários da empresa, é um bagulho que está entre vírgulas, tá? Agora a gente vai ver o sujeito, tá? Quem foi encarregado de fazer a seleção? O gerente, o diretor de pessoal e eu. Isso aqui é um sujeito composto, tá? Tudo bem, tá? Se o sujeito, se a Genoveva, Gigfrida, Lofortina são, né? A Genoveva, Gigfrida, Lofortino, o Smiguelino são eles. Mas se tiver a Genoveva, Gigfrida, Smiguelino e eu, opa! Se me inseriram aqui, se tem um eu, então isso equivale a nós, gente. Então, assim, ó, o gerente, o diretor de pessoal e eu, ou seja, nós, fomos encarregados de fazer. Não é foram, não. É o gerente, o diretor e eu fomos encarregados. Ok? A alternativa correta era a letra A. O que principalmente você tinha que prestar atenção é que tinha um eu. Então, assim, ó, ele e eu equivale a nós. Então, não é foram, é fomos. O gerente, o diretor e eu fomos encarregados de fazer a seleção. Tudo bem? Alternativa correta, letra A. Muito boa. Essa questão é a mais light, né? Mais light. Ela tem questão light, básica de concordância, mas ela tem questão enjoada. Não dá para livrar a cara, não. Vocês têm que treinar. Por quê? Porque uma questão de concordância é certa, gente. É certíssima. Essa é bem legal, porque ela está bem dentro da regra, né? Bem assim, ela trabalhou com o núcleo que não vem precedido de preposição, mas aqui ainda admitia uma outra possibilidade, tá? Fica a dica para você. Você quer fazer o concurso nacional unificado? Essa banca, em toda a prova dela, pode pegar qualquer prova dela, em toda a prova dela tem uma questão de concordância verbal. Tem. Pode ser da mais light, a mais enjoadinha, mas tem. Tá? É comum ela pedir concordância com partícula C, então você tem que treinar. É comum ela pedir o básico, essa terceira foi mais dentro das regras básicas, você tem que treinar. Mas ela pode pedir também, pode colocar uma questão com o sujeito oracional. Ah, eu nunca vi? Não, tem que ver sim, tem que treinar. E quanto mais você treina, mais você começa a se familiarizar com aquela regra, com aquele assunto, começa a entender. É só você treinar, é treinando que se aprende, tá? Mas também se quiser fazer matéria, eu tenho uma turma de teoria em que a gente vai começar e vai trabalhar e vai direcionar e vai mostrar
como você deve reconhecer esse tipo de sujeito. Preste atenção que não foram muitos casos de concordância, não. Foram os básicos de identificação, isso é muito importante. Fica ligado que vem mais vídeo com outros assuntos da banca, tá? Existem assuntos clássicos, concordância, regência, crase, colocação pronominal, ela tem uma pegadinha em colocação pronominal. Fica ligado que eu vou soltando outras questões aí, você fica sabendo como é a banca. Ok? Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí. Diz qual é o assunto que você quer que eu trabalhe. Eu vou colocar os assuntos que ela cobra. Mas vai que você queira saber de algum assunto específico aí. Coloca aí que eu verifico e ponho para você. Tudo bem? Vamos garantir essa vaga. Tu vais passar. É só estudar.